Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 30 de julho de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que ouve o Mundo em sua casa em todo o Brasil. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 80% e 20%. Agora aqui no Parque Santa Cruz, os termômetros registram 18 graus. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Um julgamento para a história. Há provas para condenar os réus do mensalão. Folha de São Paulo, legislativos estaduais escondem seus salários. O estado de São Paulo, importação de gasolina cresce 300% em 5 meses. Correio Brasiliense, réus do mensalão negam formação de quadrilha. Valor econômico, Votorantim lança projeto de 3 bilhões e 300 milhões de dólares no Pará. Estado de Minas, caminhoneiro ameaça parar BRs outra vez. Jornal do Comércio, Brasil se garante no futebol. 0 hora, Planalto muda a tática para reativar a economia. Brasil Econômico, depois de denúncias, DENIT investe apenas 8% dos 15 bilhões previstos. O Popular, 209 PMs deixam a farda para disputar as eleições. Diário da Manhã, enquete, como a população compara os políticos. 7,3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. As eleições municipais deste ano estão se aproximando. As campanhas já estão nas ruas. Na edição de hoje de O Mundo em sua casa, vamos discutir a legislação eleitoral. Mas antes, vamos a um resumo das últimas notícias. Os servidores do estado de Goiás recebem seus salários amanhã. Os salários devem ser depositados hoje. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no concurso 1410 da Mega Sena. O prêmio pode chegar a 42 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 18, 29, 40, 42, 50 e 54. A Quina vai premiar 70 apostas com 48 mil reais. A quadra registrou 6.917 apostas acertadas e cada uma leva 700 reais. Mesmo com direito a 30 dias de recesso durante julho, vários dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal usaram o tempo livre para trabalhar no processo do mensalão, que começa a ser julgado na próxima quinta-feira. A expectativa gerada em torno do caso obrigou os magistrados a alterarem suas rotinas para mergulhar nas 50.389 páginas de ação que decidirá sobre a culpa ou inocência de 38 réus suspeitos de envolvimento no suposto esquema de compra de votos no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 7,5. Agora as notícias do esporte. Fórmula 1, o inglês Hamilton venceu o GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo em Budapeste. O finlandês Kimi Raikkonen conquistou a segunda posição. Bruno Senna terminou a corrida em 7º e Felipe Massa em 9º lugar. O Brasil venceu a Bielorrússia por 3-1. O resultado garantiu de forma antecipada a classificação da equipe às quartas de final do torneio masculino de futebol nas Olimpíadas de Londres. Mais notícias com Humberto Castro. Jogos Olímpicos de Londres. É um escrete de ouro no pódio com os atletas brasileiros.
O final de semana foi positivo para o esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos, principalmente no basquete masculino. O Brasil estreou com vitória, 75-71 sobre a Austrália, e volta a jogar nesta terça-feira contra a Grã-Bretanha. O Brasil também teve sucesso no futebol, ao vencer a Bielorrússia por 3-1. Gols de Alexandre Pato, Neymar e Oscar. O Brasil que já está classificado para a próxima fase. A surpresa foi a Espanha, que perdeu para Honduras por 1-0 e está eliminada. Espanha, uma das favoritas. O Brasil venceu no vôlei de praia masculino com Alisson e Emanuel. Vitória também no vôlei de praia feminino com Thalita e Maria Elisa. No iatismo, Robert Scheid e Bruno Prada venceram a segunda prova na classe Star e fecharam o domingo na liderança. O Brasil conquistou 3 medalhas até aqui nos Jogos Olímpicos. Uma de ouro com Sara Menezes no judô. Uma de prata com Thiago Pereira, 400 medley na natação. E uma de bronze com Felipe Kitadai no judô. Após a conquista da medalha de prata, Thiago Pereira falou da emoção de subir ao pódio. Descansei bem na parte da manhã, até falei com o Albertinho, mas vim aí pra tarde, descansei o melhor que eu podia, fiz o máximo de recuperação. Eu acabei conquistando essa medalha aí que é mais que um sonho. Muita gente, muitas vezes eu brigando e ficava em quarto, ficava em quinto, sempre ali perto, mas nunca conseguia dar no pódio e agora finalmente eu entrei. A agenda das Olimpíadas para esta segunda-feira. As principais competições nos esportes coletivos. O Brasil jogando no basquete feminino contra a Rússia, logo mais às 11 da manhã. Vôlei feminino, Brasil e Estados Unidos. Hoje também teremos handebol feminino, Brasil e Montenegro. Competições com esperanças de medalha no judô e também na natação nesta segunda-feira. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8 em Goiânia. O Atlético segurou o empate diante do Sport, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Aqui em Recife, na Ilha do Retiro, o Atlético segurou o ímpeto do Sport pelo Campeonato Brasileiro, 0-0. E olha que no primeiro tempo o time jogou muito bem e chegou a criar oportunidades de gols desperdiçadas pelos jogadores do Atlético. Diante de um bom resultado, depois daquela vitória ainda comemorada diante do São Paulo no estádio Serra Dourada. Já são 2 partidas em que o Atlético não perde no Campeonato Brasileiro e só volta a campo sábado às 6:30 da noite diante do Botafogo, do meio-campista Sidorf, o jogo que vai acontecer pelo Brasileirão. Lembrando que antes, na quarta-feira, o Atlético vai estrear pela Copa Sul-Americana no Serra Dourada, às 7:30 da noite, reencontrando o técnico Hélio dos Anjos, diante do Figueirense. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ainda pelo Brasileiro da Série A, tivemos São Paulo 3, Flamengo 1. Fluminense 0, Atlético Mineiro 0. Também empataram em 0-0 Bahia e Corinthians. Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Santos 2, Ponte Preta 1. E Portuguesa 2, Náutico 1. O Atlético Mineiro lidera a Série A com 32 pontos. Segundo, o Vasco com 30. Fluminense com 26 em terceiro. Fecha o G4, Grêmio com 24 pontos. O Bahia com 12 pontos abre a faixa do rebaixamento. Em 18º, Palmeiras com 10 pontos. 19º, Atlético Goianiense com 9 e em 20º, o Figueirense com 8 pontos. No aniversário dos 69 anos do Vila Nova, o time frustrou o torcedor que foi ao Serra Dourada. O Vila Nova empatou no último sábado com o Tupi de Juiz de Fora no estádio Serra Dourada em 0-0. Pouco mais de 11 mil torcedores estiveram presentes no estádio, mas mesmo assim o Tigrão não saiu do 0-0 com o Tupi de Juiz de Fora perdendo então 100% de aproveitamento jogando em casa. A reapresentação do grupo de jogadores acontece hoje pela manhã no Anésio Brasileiro Alvarenga e a rapaziada já começa os trabalhos visando o próximo jogo do Tigrão, no domingo contra o Caxias, em Caxias do Sul. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10 agora. O Goiás volta a jogar amanhã pelo Brasileiro da Série B, às 7:30 da noite no Serra Dourada.
Último treinamento do Goiás para o jogo amanhã, 7h30, diante do ABC no Serra Dourada. Acontece à tarde, às 4 horas, no CT do Parque Anhanguera. Em relação ao time titular, Renan Oliveira será o substituto de Ricardo Goulart, que está suspenso, e a única novidade na equipe. A venda de ingressos começa daqui a pouco, às 8h30 da manhã, até às 5 da tarde na bilheteria da Serrinha, e amanhã, das 8h30 até às 3 da tarde. R$10 arquibancada, R$40 ingresso de cadeira. Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia. Se conseguir amanhã a 5ª vitória consecutiva, o Goiás iguala a marca do ano passado na Série B, quando venceu 5 jogos seguidos, e o técnico era o próprio Anderson Moreira, que continua no comando da equipe. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Tenho muitas lembranças boas e muitas histórias. Eu pegava o meu carro e saía por esse mundão. Eu sempre trouxe bons momentos na minha memória. Eu acho que eu viajei todas as minhas férias. Sempre aproveitei bastante. Desde pequeno adorava pegar a estrada com meu pai. E faço isso até hoje. Na sua viagem de férias, respeite as leis de trânsito e não misture álcool e direção. Você também vai ter boas histórias para contar. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce. Você cresce junto. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. As eleições municipais deste ano estão se aproximando. O primeiro turno está marcado para o dia 7 de outubro, há exatos 69 dias. As campanhas estão nas ruas. E o Tribunal Superior Eleitoral, um ano antes das eleições, baixou resoluções e instruções. Para tirar a dúvida do eleitor sobre a campanha de voto, a propaganda dos candidatos, a divulgação de pesquisas, entre outras instruções, a Rádio Brasil Central AM e a RBC FM discutem, a partir de agora, a legislação eleitoral. Aqui conosco nos estúdios, o cientista político Wilson Ferreira da Silva. Bom dia. Bom dia, Tacunha. O presidente interino da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB, Júlio César Meirelles. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RBC. E o assessor do Tribunal Regional Eleitoral e professor de Direito Eleitoral, Alexandre Francisco Azevedo. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia para o Júlio, bom dia professor Wilson, bom dia aos nossos mediadores, Karina e Elcio, bom dia também aos nossos ouvintes. Agora em Goiânia são 7h14. E as eleições de outubro próximo têm novas regras. Quem traz os detalhes é Yara Galvão. A Justiça Eleitoral pretende tornar esta eleição um marco na democracia brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral definiu regras que passam a valer a partir dessas eleições municipais. Houve mudanças que garantem benefícios não somente aos políticos, mas principalmente à sociedade. Conversamos com o advogado Diogo Crossara, que é especialista na área eleitoral e diretor da Escola Superior de Direito. E ele explicou como estas mudanças devem afetar a condução do pleito eleitoral. Ideal, ele mostra que a sociedade deve votar em candidatos que efetivamente tenham as melhores propostas. Então, as propostas não ações, benefícios pessoais, vantagens que fazem o eleitor votar. Então, com uma legislação mais apertada, com um eleitor mais consciente, nós com certeza escolheremos melhores candidatos. Outra mudança importante é com relação à arrecadação das campanhas. Na minha opinião, as formas de 2010 para cá, com respeito à arrecadação de recursos, elas não sofreram grandes alterações. Mas a principal alteração vai ser na tomada de decisão, na fiscalização. Essa sim vai ser muito mais efetiva. O advogado Diogo Crossara explica o que realmente mudou. O que nós temos
durante o processo eleitoral. Todos os pagamentos devem ser realizados com cheque ou transferências bancárias da conta de campanha. Não é admitido se pagar em dinheiro qualquer grande valor. Partimos para outra abordagem, que é o uso da internet e o crescimento das redes sociais. Existe alguma proibição? O TSE entende que nas redes sociais não há qualquer vedação para se realizar a propaganda. É evidente que abusos, denúncias falsas, propagandas que ofendam a honra das pessoas serão punidas. Mas a livre manifestação do pensamento, a realização de propaganda nas redes sociais, ela é lícita. Ela está permitida desde o último dia 6 de julho. Segundo o advogado Diogo Crossara, o calendário no processo de votações já está valendo. E não basta que apenas o candidato denuncie uma irregularidade do adversário político. Esta arma de fiscalização ou denúncia está nas mãos do eleitor. O advogado ainda analisa a proposta da reforma política com relação ao financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha só vai funcionar se ele for exclusivo, se for apenas um financiamento público. A ideia da reforma política é um financiamento misto, uma parte com dinheiro público e outra com doações. Se continuar com doações, esse modelo não vai funcionar. Vai ficar pior do que hoje, porque o povo vai diretamente pagar a conta das campanhas políticas. Então, esse projeto que tramita precisa ser corrigido. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Professor de Direito Eleitoral e assessor do TRE. Por que a necessidade de mudança da legislação eleitoral de uma eleição para outra? Bom dia, primeiro, né? Mas sobre essa questão, há um certo mito de alteração da eleição todo ano. Desde 1997, com a edição da Lei 9.504, nós não temos uma legislação a cada eleição. Essa lei, chamada também Lei das Eleições, ela veio exatamente para suprir essa problemática de que a cada ano tem uma nova eleição, uma nova lei, né, uma nova legislação para as eleições. Então nós não temos efetivamente uma lei nova. O que nós temos são processos de aprimoramento das leis. Né? Então, em 2006, nós tivemos a Lei 11.300, que foi bem aquela lei para limitar os gastos de campanha eleitoral. Né? Em 2009, nós tivemos outra lei, né, para aprimorar um pouquinho aspectos de propaganda eleitoral. Então, nós não tínhamos, por exemplo, na lei, a previsão de propaganda eleitoral na internet. Né? Em 2009, que vem essa lei introduzindo, ou melhor dizendo, disciplinando como seria a propaganda eleitoral na internet. Agora, infelizmente, o que nós temos, o professor Júlio, doutor Júlio vai concordar comigo, eu acho, é uma certa inflação das súmulas do TSE, né? Das resoluções do TSE. Para cada eleição nós temos uma súmula diferente, né? E às vezes nessa súmula, a maioria das vezes, ela repete a lei e com acréscimos da jurisprudência do TSE. Ok? Então não é uma lei nova. Daí a necessidade, então, de uma reforma política. Essa necessidade da reforma política não é tanto da legislação em si, mas é mais, por exemplo, nós podemos pegar um caso bem concreto, aqui em Goiânia, quantos políticos, quantos candidatos nós temos? Anunciou agora mesmo que nós teríamos mais de 100, quase 200 militares, né, afastados de suas funções, porque vão se candidatar, isso militares. Se nós pegarmos servidores públicos, né? Quantos servidores públicos se afastaram para candidatar? E aí nós tivemos um desfalque nos órgãos públicos que eles integram e eles continuam percebendo seu salário, sua remuneração sem qualquer problema nisso aí. Então nós temos uma situação do Estado pagar para a pessoa não trabalhar, né? Então a reforma política ela vem às vezes para solucionar esse tipo de essas situações, como disse o doutor Diogo, né, também a questão da ação de campanha eleitoral, o financiamento de campanha eleitoral. Professor Wilson, cientista político, a gente vê que esse ano, nessas eleições, o eleitor ele está mais apático, né? Existe até uma previsão de que votos nulos e em branco podem chegar até 40%, um índice bem elevado, né? Com isso, essa mudança de comportamento do eleitor também pode mudar o comportamento do político, da pessoa que quer, então, ser prefeito ou vereador. A forma de atuar do político vai ter que ser diferente nessas eleições? A apatia nunca foi início de mudança. Pelo contrário, a omissão, ela indica que existe um desprendimento muito grande, uma falta de confiança
na política brasileira. Então, a política brasileira ela precisa muito mais de coisas concretas do que teoria ou conceito legal de legislação. Quer dizer, o Brasil, quando tem problema, normalmente ele soluciona o problema via legislação, via lei. Nós temos excesso de leis, excesso de legalidade e muita pouca praticidade. Política é a coisa pública, república, é a organização dos três poderes. Quer dizer, o povo não confia em nenhum desses poderes. Quer dizer, existe uma desolação enorme no país, exatamente porque esses poderes não cumprem as funções que são públicas, universais. Elas não são brasileiras, elas são universais. E o brasileiro quer inventar um modo de governar, um modo de fazer uma república. Isso são conceitos universais que nós temos que aprender olhando lá para fora. Os exemplos vêm de fora. Nós temos que... Como se governa lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. É isso que a gente tem que fazer, uma comparação, uma analogia, para saber governar. Quando o senhor fala em inventar um modelo, o senhor diz inventar um modelo, mas sem competência para executar esse modelo. Olha, o modelo é humano, não é brasileiro. Tá? Isso é que a gente deve colocar. Existe até um termo na teoria política, que o brasileiro inventa tantas leis, tanta lei, que a gente denomina jabuticaba jurídica, porque só no Brasil dá jabuticaba. Então, só o Brasil tem esse tipo de lei. Tem um problema na legislação, então nós fazemos uma nova lei. Quer dizer, ora, não é a lei que vai modificar as coisas, é a cultura. Quer dizer, isso passa de geração em geração. E o que está se passando no Brasil é exatamente o contrário, a cultura da desonestidade, do descompromisso com a coisa pública. Porque a coisa é pública, a cadeira é pública, a cadeira não pertence a ninguém, a nenhum partido. Veja que nós temos partidos aí, inúmeros partidos, 30 partidos, só que eles não tomam partido, eles tomam parte do governo, de quem está no governo. Sim. Então, agora, como que o senhor avalia a política hoje, deveria pautar, né, primeiro por compromissos políticos públicos dos partidos políticos. E que compromisso que eles têm? Compromisso de apoiar aquele que está no poder, aquele que provavelmente vai ganhar. Agora, existe essa manifestação da população. O senhor diz que a apatia não leva a mudança, mas é uma realidade. O eleitor está apático e está descrente. Como você avalia esse cenário nas eleições deste ano? Olha, esse ano é pior ainda. Quer dizer, o Brasil hoje, o primeiro nome da política brasileira chama-se corrupção. Quer dizer, o que se vai definir agora, né, quais são a posição política desses 75 mil candidatos no país inteiro. O que eles pretendem? Fazer o quê? Apoiar? Quer dizer, apoiar? Política é contestação, é transformação, é mudança, é inovação. O que eles trazem de novo? Eles estão fazendo coligações, apoiando este ou aquele que tem possibilidade de ganhar. Quer dizer, isso não é política, isso é politicagem. Daí a descrença. Política deveria ser discutido como se discute futebol. Todos os itens, todos os temas. E não temas, só que ele é favorável a esse ou aquela cidade, ou aquele setor, certo? Política é super importante. Enquanto a gente não tiver consciência política, o país não vai mudar. O país é muito rico, por isso está aguentando aí mais de 500 anos. Muito bem. Dr. Júlio César Meirelles, que é presidente interino da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB, na condição de advogado específico para o caso. Como é que o senhor faz a leitura do que já foi exposto até agora? Bom, Écio, de fato o professor e o doutor Alexandre têm razão. Hoje há um descrédito muito grande da população com relação à política que se pratica hoje em dia no país. Há uma necessidade muito grande de uma reforma política, uma mudança do sistema de financiamento de campanha, uma mudança do sistema das eleições proporcionais, para que tenha um crédito maior e também a busca com relação à fidelidade partidária, né?
O doutor Alexandre tem razão quando ele disse que não é que há uma mudança na legislação constante, e sim há uma interpretação dos tribunais em relação a essa legislação. Então, eu concordo com os dois nessa posição de que há realmente a necessidade que se faça uma mudança, e essa mudança ela deve ser feita imediata. E quando o senhor fala em mudança, o professor Wilson falou de cultura, questão cultural. Primeiro o eleitor tem que mudar, doutor? Claro que sim, começando pelo eleitor, né? A gente tem que começar do berço. E essa mudança vem já com a conscientização do eleitor, né? A questão da corrupção eleitoral, né? Todo o candidato que vende o seu voto, que compra o voto, ele está vendendo o voto para um cidadão que deve, né, ter em mente que ele precisa respeitar, ele precisa ter uma consciência eleitoral com relação a isso. A corrupção eleitoral hoje ela é fomentada dos dois lados, né? Hoje tem um eleitor que vende o seu voto e o candidato que está comprando. Então é preciso melhorar isso, e com os olhos postos nessa necessidade de mudança é que a OAB ela deflagrou agora nesse mês de julho a campanha Eleições Limpas, através do site www.eleiçõeslimpas.com.br, o telefone 0800 642 2210, justamente para isso. É um canal de informação, de denúncias, né? As pessoas podem se valer desse canal para fazerem as suas denúncias. Isso é um passo para a moralização da política. Enquanto não vem essa reforma na corrupção, o eleitor valorizando o seu voto e o votado respeitando e obedecendo o poder do voto do eleitor, o que fazer, doutor Júlio? É isso, é conscientização, né? Nós não temos outra forma a não ser conscientizar o eleitorado de que a prática ela deve ser limpa, né? Para termos eleições limpas, ela tem que começar pelo voto limpo, pelo candidato que expõe as suas propostas de forma correta. O eleitor tem que se valer disso, das propostas que estão sendo expostas, e não dos benefícios que ele pode ter com isso. Com essa campanha Eleições Limpas, a OAB está fazendo a sua parte. Sim, claro. a OAB como um avanço, uma entidade que está sempre buscando a conscientização da sociedade, ela está vem tentando ao longo dos últimos anos fazer dar essa contribuição para a população, e um grande canal para isso é essa campanha que foi deflagrada. Agora em Goiânia são 7h29. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência voltamos com o segundo bloco. Hoje estamos conversando sobre legislação eleitoral com o presidente interino da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB, Júlio César Meireles, o assessor do Tribunal Regional Eleitoral e professor de Direito Eleitoral, Alexandre Francisco Azevedo, e o professor cientista político Wilson Ferreira da Cunha. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. É a Rádio Brasil Central AM e RBC 90,1, transmitindo aqui informações para você com relação à legislação eleitoral nas eleições deste ano. 7h30, Karine. E o Ministério Público vai tentar fazer de tudo para evitar compra de voto e propaganda irregular. Nestas eleições municipais, o Ministério Público Federal será uma rede de proteção às deliberações das promotorias eleitorais e do Ministério Público Eleitoral. Pelo grande número de candidatos a vereador e prefeito nos municípios, o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Ribeiro de Oliveira, considera que é uma eleição difícil, dada a proximidade dos candidatos com eleitores, para uma prática da compra de votos, doações e outros favores ilícitos. Como a compra de voto, por exemplo, como a boca de urna desenfreada, como o abuso na publicidade, nos muros, né, na poluição visual de modo geral. São diversas variáveis e a corrupção eleitoral está entre elas, certamente, a compra do voto. As eleições municipais de outubro serão um teste de peso para o sucesso da ficha limpa que está vigorando, embora a Justiça Eleitoral tenha liberado os candidatos com a chamada conta suja. Explica melhor
Marcelo Ribeiro de Oliveira. A lei da ficha limpa é uma lei mais ampla, que foi editada em 2010 e que somente agora, nessas eleições, é que ela vai ter a oportunidade de ser aplicada definitivamente. Ela é, como eu disse, ela é mais ampla, ela é fundamental, ela vai ajudar no amadurecimento das instituições e ela vai tentar tirar aquele político que não tem condição de exercer o seu mandato, né, o político ímprobo. A lei prevê diversas situações, diversas condenações cíveis e criminais que inviabilizam o seu exercício do mandato. A questão da conta suja não se equipara à da ficha limpa, não tratada pela lei da ficha limpa. O que se chama de conta suja, na verdade, é aquele candidato que participou das eleições e teve suas contas rejeitadas. E ainda assim, de acordo com o entendimento do TSE, ele pode obter uma certidão de quitação das obrigações eleitorais e poder disputar as eleições. A previsão de gastos e prestação de contas também trazem preocupação. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32, estamos falando sobre legislação eleitoral aqui no Mundo, em sua casa. Eu pergunto ao presidente interino da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB, Júlio César Meireles, em relação ao projeto Ficha Limpa, que foi aprovado, foi uma manifestação da OAB juntamente com a população. E a população também está descrente porque vê que a lei ela ainda não está em vigor. O que falta para que a lei Ficha Limpa realmente seja colocada em prática? Bom, Karine, na verdade ela já está em prática já, né? Nós tivemos, na eleição passada, ela foi iniciada a sua aplicação e já depois das eleições, num julgamento de um recurso específico, o TSE, melhor dizendo, o STF, concluiu de que aquela lei ela não poderia ser aplicada nas eleições de 2010. Agora, recentemente, a própria OAB, através de uma ação direta de constitucionalidade, levou essa questão ao STF, e o STF concluiu que sim, que agora ela pode ser aplicada nas eleições de 2012 e pode ser aplicada em sua plenitude. Portanto, será uma grande novidade agora nessas eleições. Realmente será aplicado? Porque assim, eu digo isso porque às vezes fica protela na justiça, né? Acaba o candidato conseguindo ser eleito novamente, mesmo com a ficha suja. O que configura ficha suja? A pessoa tem que ter uma condenação transitada em julgado. O que é uma ficha suja? Seria uma condenação transitada em julgada ou julgada em órgão judicial colegiado, né? E em relação a diversos crimes praticados contra o sistema financeiro, contra a economia popular, crimes eleitorais também, crimes contra a vida, uma série de crimes, né, que se a pessoa for julgada por um órgão colegiado, ela já estará enquadrada nessa ficha limpa e será aplicada sim, viu, Karine? Como eu disse, na eleição passada ela não foi aplicada por uma decisão do STF, mas agora ela terá a sua aplicação em sua plenitude. Todos os pontos foram enfrentados pelo STF. O STF concluiu que todos são constitucionais. É claro que existem questionamentos diversos, juristas apontam falhas nessa legislação, mas ela será aplicada. E no caso há uma dúvida muito grande, e o que o procurador acabou de esclarecer, com relação às contas sujas, né? As pessoas dizem, mas liberaram os fichas sujas. Não, na verdade não. A pessoa, para se candidatar, ela precisa de uma condição de quitação eleitoral. Ela precisa estar quite com a Justiça Eleitoral. E o candidato, quando apresenta suas contas, ele é submetido a esse crivo. Ou seja, em 2009, com a Lei 12.034, ficou definido que as pessoas que prestassem suas contas de campanha, né, elas já teriam essa condição de quitação eleitoral. No começo do ano, em fevereiro, a questão foi discutida pelo TSE e o TSE disse que não, que ele precisaria de apresentar essas contas de campanha e precisaria que elas fossem aprovadas, que elas não fossem rejeitadas. Numa nova discussão sobre o tema, o TSE concluiu que bastava se prestar essas contas. Daí essa confusão. A aplicação do ficha limpa será plena, integral, e não se confunde com a questão dos fichas sujas, né, que estão dizendo por aí, que são as campanhas rejeitadas. Professor de Direito Eleitoral, a reportagem do Jânio com o Ministério Público aborda também a questão do respeito ao voto. O eleitor que não recebe benécias, a intenção dele é anular o voto. Como o senhor vê dessa forma? Olha, eu
tenho uma certa preocupação que parece que tornou-se algo de inteligência, né, votar nulo. Eu sou muito inteligente, eu sou muito isso, eu sou muito instruído, então eu vou anular meu voto. Né? A pessoa fala isso. Né? É tudo corrupto. Ontem eu vi uma reportagem, o cidadão fala, olha, é tudo corrupto, então eu vou anular. E o TSE deveria anular a eleição. Antes de fazer a eleição, o eleitor já fala em anular a própria eleição, porque ele acha que está tudo corrupto. Eu costumo falar o seguinte, tomando até parte do que o professor Wilson falou, que é muito próprio mesmo, em sala de aula eu falo, olha, o partido que não disputa uma eleição é tudo, menos partido. Né? Porque o partido é formado exatamente para disputar a eleição. Então nós tivemos um partido grande em nível nacional, grande mesmo, que nunca saiu do poder. Seja PSDB, seja PT, seja o PSOL ou o PSTU que estiverem governando, esse partido estará sempre no poder. Por quê? Porque ele tem uma rede muito grande de candidatos pequenos que vão se aglomerando e formam esse grande partido no Congresso Nacional. Mas ele, de fato, não disputa uma eleição. Né? Então, para esse eleitor que às vezes pensa em anular o voto, eu digo o seguinte, quando você anula o seu voto, você abre mão de escolher alguém para que outra pessoa escolha. Porque no nosso sistema, infelizmente, o voto nulo, ele hoje não tem uma previsão expressa de anular uma eleição. Não importa a quantidade de votos nulos por manifestação apolítica do eleitor que nós tenhamos que vai anular uma eleição. O artigo 224 do Código Eleitoral, ele fala o seguinte, se a nulidade atingir as mais de 50% dos votos dados, será feita nova eleição. Só que essa nulidade que fala o artigo é de decisão pela Justiça Eleitoral. Quando a Justiça Eleitoral anula os votos dados a um candidato específico ou a vários candidatos, e essa somatória de votos anulados pela Justiça Eleitoral atingem a mais de 50%, aí sim, né, nós teremos uma nova eleição. Isso de acordo com o artigo 224. Eu, pessoalmente, entendo que se o eleitor, por manifestação apolítica, rejeita de maneira majoritária aqueles candidatos, eu penso que deveria se aplicar por analogia, né, esse artigo 224 também. Só que isso não é, né, algo, quando a gente pode dizer, sedimentado na legislação eleitoral e também na jurisprudência. Né? Sobre essa questão, a gente tem uns virais aí na internet falando de eleições, acho que no município no Rio de Janeiro, chamado Bom Jesus de alguma coisa, né? Que 80% da população anulou os votos e por isso foi realizada a nova eleição. Primeiro começa com a mentira descarada, porque os eleitores lá não foram 89% que anularam os votos, eles deram votos em alguns candidatos que foram rejeitados pela Justiça Eleitoral e por isso os votos desse eleitor foram anulados. E em decorrência disso foram realizadas novas eleições. Apenas isso, né? E na eleição proporcional que nós temos, o professor Júlio destacou bem, ela precisa ser, sim, reformada. Porque não faz sentido nenhum, nós temos aqui em Goiânia, por exemplo, 35 vagas para vereadores, né? E nós temos aí centenas de candidatos. Né? O partido coliga, a coligação pode lançar 70 candidatos, até 70 candidatos. Né? Então nós tivemos ali 10 coligações, cada coligação vai poder lançar 70 candidatos. E o eleitor pergunta, né, mas se são apenas 35 vagas, por que cada partido lançar 70 candidatos ali, cada coligação lançar 70 candidatos? Isso para o eleitor não faz sentido, mas é uma eleição proporcional. Quer dizer, quanto mais candidatos eu lanço, mais votos eu vou ter. Eu lanço um candidato, vai ter o voto dele, da esposa, dos filhos, está valendo, porque no somatório disso aí dos 70, vai ser grande para eleger pelo menos um vereador da coligação ali. E é muito que a gente tem, né? Às vezes trabalha ali para eleger um. Então, e aí o custo de campanha eleitoral, a gente volta de novo, fica extremamente elevado, porque cada um desses aí faz campanha individual, né? Como se fosse assim, vote em mim, só que não é votando nele, você vota nele, né? É o que eu costumo falar em sala de aula, você atira num fulano, mas acerta outro, você vota num, mas elege outro, sem que você queira. Às vezes você vota nele, que é um bom candidato, mas acaba elegendo outro. Esse aqui seria um ponto fulcral, né, para se mudar, para ter uma reforma política, né? Eu até sou partidário, né, assim dizer, do voto distrital.
né? O eleitor divide Goiânia, por exemplo, em 35 distritos, né? Em cada distrito ali nós vamos ter um candidato, um representante do distrito. Qual que é a vantagem? Diminui o valor da campanha eleitoral, tem uma vinculação direta entre o eleitorado ali com o político, né? E ganha aquele que está ali. Qual que é o ponto negativo desse tipo de voto, né? Do voto distrital? É acabar com o voto classista, né? Talvez esse seja o pior ponto. Então nós temos lá categoria de servidor público, né? Professores, vão ter um representante dos professores. Desse jeito não vai ter como, né? A pessoa vai ser representante da população que mora ali diretamente. Então não teríamos esse representante de classes. Talvez esse seja o ponto, né, negativo mais forte. Agora em Goiânia são 7 horas e 43 minutos. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Hoje estamos discutindo legislação eleitoral aqui no Mundo em Sua Casa com o presidente interino da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB, Júlio César Meireles, o assessor do Tribunal Regional Eleitoral e professor de Direito Eleitoral, Alexandre Francisco Azevedo, e também com o professor e cientista político Wilson Ferreira da Cunha. Professor Wilson, como que o senhor avalia então esse movimento que o professor Alexandre falou pelo voto nulo e também essa falta de conhecimento da população? Ele falou do voto proporcional e todos os seus problemas a favor do voto distrital. Muitas vezes a população, o eleitor não entende isso, né? Ele não sabe como que isso se configura, como isso funciona. O que é preciso? É preciso de uma educação maior, talvez até nas escolas, desde pequeno, a pessoa entender como que funciona a Constituição, como é que funciona uma legislação eleitoral, por exemplo? Como eu disse no início, falta cultura política, né? Isso começa na família, nos ambientes onde a criança cresce. Mas hoje no Brasil, o eleitor, ele não acredita nos 3 poderes, não é só no político. Quer dizer, ele não acredita no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, ele tem razão de ter essa posição. Claro que na eleição, certo, o voto no Brasil sempre foi por exclusão. Ele pega a lista, não presta, sobra o menos pior, o menos ruim. Ele vota nesse. Quer dizer, ele não tem escolha. Ele não escolhe. Quem escolhe são os dirigentes partidários, os caciques políticos, que são donos dos partidos. Então, quando se fala de transparência, como se transparência fosse o vidro. Não, transparência é preto no branco, escrito. Então, o professor Alexandre aqui deu uma solução. A gente conhece soluções de outros países. É só colocar na prática. Mas não tem interesse dos nossos políticos profissionais em fazer as coisas corretamente. O que tem no Brasil? Não é só o político brasileiro. A gente acha que o político, ele caiu do céu, veio de Marte, de outro planeta. Não, ele é filho de nossa cidade, das nossas ruas. Então o comportamento dele retrata a cultura também da população. Quando o senhor fala que o político não tem interesse com relação à reforma política, o senhor acha que ele tem medo de perder as benesses que ele tem hoje? É claro, ele não vai chegar lá e falar, nós estamos aqui reunidos para acabar com a gente mesmo. Ele não vai votar leis que vai desfavorecer. Então ele permaneça como está, quer dizer, não mude nada. Então o povo, por pouco interesse que ele tem, ele percebe isso lá longe, no inconsciente dele, que as coisas não são claras, como em outros setores. Quer dizer, na ciência exata, é claro, você não tem demagogia, proselitismo, né? Populismo desastroso. Você tem coisas concretas, críveis, quer dizer, metas
que realmente serão realizadas. Então o povo, a descrença é por isso. Nossos líderes políticos não têm posicionamento leal, honesto. Quer dizer, a desonestidade impera. Então o povo se retrai e foge desse tipo de gente. Ele não quer ficar a favor dele. Daí esse descaso, né, total, descrédito total que a população tem com relação aos nossos políticos. Quer dizer, eles têm que ser os bons. Eles que têm que dar o exemplo. É igual o pai. O pai e a mãe não adianta nada dar. Não é falar, buzinar no ouvido da criança. É o exemplo. A criança vê. O eleitor vê. Ele enxerga. Então por isso ele não acredita. Não era só no poder, não nos três. 7h48, vamos a uma pergunta de um ouvinte. Meu nome é Márcia Teixeira da Silva, moro no setor Pedro do Vico. Quero saber do TRE que após o recadastramento biométrico, se pode ter votação em trânsito. Bom, a votação em trânsito, o que é isso, né? É o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, então o eleitor de Goiânia que de repente está passando ali um final de semana em Caldas Novas e decide votar ali em Caldas Novas mesmo, só que para os candidatos de Goiânia, né? Com cadastramento biométrico, isso será possível, né? Não, né? Isso aí não será possível, é até uma questão bastante discutida na eleição presidencial no ano de 2010, né? Foi possível votação em trânsito, só que criou-se uma ferramenta muito complicada, porque o eleitor, há 60 dias antes das eleições, tinha que comparecer ao cartório eleitoral e falar, olha, no dia da eleição, primeiro ou segundo turno, eu vou estar lá em Pernambuco, né, na cidade tal, numa capital, ainda tinha que ser isso, tinha que ser numa capital do estado, de algum estado, e eu quero votar lá. E aí o eleitor fazia essa opção. Então, 60 dias antes das eleições, ele já tinha que ver onde que ele ia estar e pedir para votar lá. Bom, então liberava para ele uma urna específica para todos os turistas, vamos dizer, os eleitores em trânsito estivessem naquela localidade. Poderiam ir até o cartório eleitoral ali e votar naquela mesma urna, né? Isso aí não foi apenas naquela eleição presidencial. Para as eleições municipais isso não é feito, né? E foi feito só para presidente da República dessa forma, ainda não foi isso, porque não há uma interligação entre as urnas eletrônicas, né? A urna eletrônica aqui de Goiânia, vamos supor que aqui nós temos um local de votação aqui, né? Essa urna eletrônica é separada, desvinculada de qualquer outra urna eletrônica. E por que isso? Para que não haja o funcionamento de hackers, né? Atuação de hackers, né? Então a urna ela não é ligada em rede, só ali. Então pega um dispositivo móvel, coloca ali o cadastro de todos os eleitores daquela sessão eleitoral, e aquele eleitor daquela sessão eleitoral pode votar. De outras sessões eleitorais não pode. Para que isso? Evitar fraudes. Vai acabar o voto em trânsito então? Com o voto biométrico? O voto em trânsito, ele não existe no Brasil. Mas ele só existe em situações específicas, que é para a eleição presidencial. E ainda o eleitor tem que fazer o cadastramento 60 dias antes das eleições. Só isso, só dessa forma. Vamos à próxima pergunta, a participação de mais um ouvinte. Bom, meu nome é João Paulo Castilho de Castro, moro no setor oeste. Minha dúvida é relativa aos prazos eleitorais, que na justiça eleitoral os prazos são mais curtos do que na justiça comum. Gostaria de saber a respeito disso. Questão de muito registro de candidatura, quanto à notificação do candidato, quanto tempo ele tem para responder essa notificação. Doutor Júlio César? Bom, realmente os prazos são curtos porque existe sempre a necessidade de que se julgue os pleitos eleitorais durante o macro processo eleitoral. O ouvinte pergunta com relação ao prazo de impugnação e contestação, né? Assim que o candidato apresenta o seu pedido de registro de candidatura, após uma análise preliminar que é feita na Justiça Eleitoral, é publicado um edital, né, expondo quais são esses candidatos, e a partir daí tem os candidatos, os adversários, os partidos políticos, as coligações e até mesmo um eleitor, o prazo de 5 dias para que seja feita a impugnação do registro do candidato ou a notícia de inelegibilidade. A partir daí, né, com a notificação do candidato, e é a pergunta do nosso colega ouvinte, tem o candidato um prazo de 7 dias para fazer a sua contestação, apontar
ou seja, contrarrazoar o que foi dito, o que foi apontado na impugnação de registro de candidatura, ele teria então, respondendo a pergunta, esses 7 dias para contestar. Agora, 7h52, a próxima pergunta é dirigida ao cientista político, professor Wilson. Meu nome é Rosa Fagundes, eu moro no Conjunto Aruanã 2. E eu gostaria de perguntar para o cientista político o que ele tem a dizer se todos os eleitores do Brasil, em especial Goiás, fossem às urnas e voltassem em branco ou nulo para que esses políticos criassem vergonha na cara e deixassem a corrupção em casa. É verdade. Se isso ocorresse, 100% dos eleitores fizessem isso, seria uma ótima resposta aos nossos políticos, né, corruptos, desonestos. Só que isso não vai ocorrer, porque a eleição é como se fosse um condomínio. Tem 100 moradores no edifício, 20 comparecem, segunda convocação, e está ali os 20 votos decididos para os 100 moradores do condomínio. Quer dizer, infelizmente, essa lógica, né, de deixar de votar ou votar em branco e em nulo, favorece aquele político mais manipulador, né, mais profissional. Quer dizer, isso é um ponto negativo. Algo a acrescentar, doutor Alexandre? Eu tenho sim, até sobre isso, né? Eu, pessoalmente, sou contrário ao voto nulo, por acreditar que ele em si não resolve a situação. Na situação que o ouvinte colocou, como um número grande, eu acredito que o voto nulo, ele deve sim ser observado, ele tem sim um recado que o eleitor está passando, e eu sou até favorável ao voto nulo numa situação, professor. Eu não sei se os senhores vão concordar comigo, mas hoje nós tivemos no Brasil, em torno de 2% das nossas cidades, né, só há um único candidato. Então, nessas cidades que há só um candidato, eu sou até favorável que se vote nulo, com uma medida que não é possível, que não haja ninguém, que aquela pessoa seja tão bom, assim, né, tão boa, tão honesta, tão própria, que não haja concorrência. Então, assim, até nesse lugar, eu acho que é o único que eu admito, né, que se vote nulo, e eu acho que é até uma questão mais... Por falta de opção mesmo. Exatamente. Mas até nessa questão do protesto, é preciso o eleitor ter conhecimento, porque voto nulo e voto em branco tem uma diferença muito grande, né, professor Wilson? Olha, aqui em Goiânia mesmo, cerca de 75%, segundo pesquisa, são eleitores que não têm candidato. Então, há 2 meses da eleição, quer dizer, o eleitor goianiense não sabe em quem votar. Quer dizer, praticamente ele ficou órfão nessa eleição. Vamos a mais uma participação de ouvinte. Rondinelli de Oliveira, mora na Chácara do Governador. Assim como a ficha limpa, poderia ser criada uma fiscalização anual para que, por exemplo, um prefeito não deixe de fazer benefício somente no último ano de governo, já avisando a reeleição? Bom, sobre esse assunto, nós temos a Lei 9.504, no artigo 73, parágrafo 10, né, que proíbe que no ano eleitoral sejam criadas benesses, né? Então, eu criar uma lei instituindo uma bolsa, um auxílio, neste ano não é mais possível, né? Para isso já tem que ser criado no ano de 2010, no mínimo, para estar em vigor em 2011 e aí continuar a aplicação dessa lei em 2012. Somente assim, né? Ou, do contrário, não vai ser mais possível. Eu acho que ele fala em relação, o que eu entendo, em relação, por exemplo, inaugurações. Fazem inaugurações no ano eleitoral. Ah, sim. Nesse aspecto mais amplo, né, é possível fazer inaugurações de obras em ano eleitoral. Se a gente for pegar o nosso período eleitoral, o mandato, né, do político, são 4 anos. No primeiro ano, geralmente, é aquela choradeira danada quando ele entra, né? Ele fala, olha, eu tenho que botar a casa em ordem. O outro governo gastou tudo, fez tudo errado, então agora tem que fazer a casa, o dever de casa. Então pega e vai fazer tudo, colocar em ordem, pagar dívidas, aquela coisa toda. No segundo ano, aí sim começa uma figura, uma imagem dele mesmo. Porque o orçamento do primeiro ano foi votado no governo anterior. Então no segundo ano já é um orçamento que ele votou, né, o que ele participou mais. No terceiro ano, já tá, o penúltimo ano dele, é a hora que ele começa a construir as obras dele, que de fato ele começou, né? E aí nós temos o 4º ano já terminando. Então, quer dizer, se a gente for proibir que ele faça inaugurações no último ano, nós teríamos no mínimo que aumentar para 5 anos ali, ou então até mesmo engessar a administração pública. Quer dizer, um ano não, por ter eleição, a administração pública não teria nada para fazer naquele ano. Seria isso? Será que é isso que nós queremos? Bom, agora são 7h57. O nosso tempo está chegando ao fim. A gente pede aos senhores entrevistados, aos nossos colaboradores que trouxe as informações ao nosso ouvinte, que façamos as nossas considerações finais agora, começando pelo
o doutor Júlio César Meirelles, que é o presidente interino da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB. Bom, muito obrigado, o Écio, Karine, aos meus colegas aqui de bancada, o doutor Alexandre, o professor Wilson. Foi um prazer debater o assunto com vocês. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e deixar registrado com os eleitores, para todos que estejam ouvindo o programa, esse canal que disse agora há pouco, né, que é uma campanha deflagrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, exercer o seu dever de cidadania e não só votar e sim fiscalizar, porque o eleitor deve também fiscalizar. É daí que surge, né, a possibilidade de melhorarmos esses quadros políticos que temos hoje. E então eu divulgo aqui o site, né, dessa campanha, desse projeto Eleições Limpas, que é o www.eleiçõeslimpas.com.br. O telefone também, Écio, é o 0800 642 2210. E como disse, é esse canal para que o eleitor, o cidadão, ele noticie as irregularidades, as corrupções que são feitas na sua região, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, para que possamos, enfim, ter cada vez mais eleições limpas. Agradeço muito a todos. Muito obrigado. Professor Wilson, o senhor gostaria de ver ainda uma eleição à sua maneira? Eu só ponderar algumas coisas sobre o culto à personalidade, ao indivíduo político no Brasil é muito forte, principalmente nos últimos 10 anos. Isso é ruim para a República e para a democracia. Nós temos duas palavras em português que só existe no idioma português brasileiro, que é jeitinho e malandragem. Não existe tradução para essas palavras. Então, está impregnado na alma do brasileiro essas duas características da nossa personalidade, do nosso caráter. E eu acredito que o eleitor, em qualquer eleição, ele deve olhar não o personagem, e sim as ideias desse personagem. Quer dizer, quais são as propostas, metas, que elas são passíveis de serem concretizadas e se são inovadoras. Quer dizer, isso que deve definir o seu voto, dentro desse parâmetro. É uma das questões importantes em qualquer eleição. Professor Alexandre Francisco Azevedo, o que o eleitor, então, a quais aspectos o eleitor deve estar olhando nessas eleições? Qual que é a expectativa para as eleições municipais? Olha, uma coisa que eu espero que o eleitor olhe para si. Nós temos muito eleitor que reclama do político, só que esse mesmo eleitor que reclama do político é o eleitor que vende voto. Teve um caso interessante no TRE aqui, nós tivemos um eleitor que vendeu voto para um, depois vendeu o voto para outro, depois vendeu o depoimento na Justiça Eleitoral para outro, depois vendeu o depoimento para o Ministério Público Eleitoral para outro candidato. E votou em outro. Exatamente, né? Então é aquele eleitor malandro. Então, às vezes o eleitor, a gente coloca o político, né, como corrupto. Nós temos o doutor Júlio só lembra disso aí, alguns processos. Às vezes é o eleitor que é o corruptor, que é o eleitor que chega no candidato e fala, olha, se você votar em mim, se você me pagar tanto, eu voto em você e minha família também vota. Né? Então o eleitor já chega falando assim, olha, e detalhe, o fulano ali já me ofereceu tanto, você vai cobrir ou não? Né? Então nós temos que ter uma possibilidade, um olhar para dentro do eleitor, votar consciente, né? Votar, como disse o professor Wilson, né? Não votar no candidato, mas nas propostas, ouvir. E sobre a fala última do professor Wilson, que há pouco mais de 60 dias o eleitor não sabe em quem votar, para mim não é nenhum espanto, porque a campanha eleitoral começou há poucos dias. 60 dias começou mesmo, de fato, com definição dos candidatos. Porque o nosso calendário eleitoral ele é muito apertado. Então nós temos agora 60 dias são de escutar mesmo. Daqui a pouco tem uma propaganda política de estudo, que o eleitor deve prestar atenção, né? Assistir a propaganda eleitoral. Ok, doutor Alexandre. Obrigada pela participação, 8:02, e está terminando mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Cristina Rocha. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Agradecemos muito a gentileza dos senhores terem aceitado o nosso convite e estado aqui conosco. Um bom dia para todos. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.